Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Elaine Silva, sou nutricionista e atuo principalmente na área de emagrecimento. Nesse canal eu te ensino nutrição de um jeito simples e fácil para você conseguir entender tudo nos mínimos detalhes. E hoje eu quero falar com vocês sobre shakes para emagrecimento. Você com certeza já viu ou ouviu alguém, se não você mesmo, que consumiu shake para conseguir emagrecer. Mas a questão é, os shakes que a gente geralmente encontra para vendas para emagrecimento, a ideia deles é que eles tenham uma caloria muito pequena, uma quantidade de proteína, mas não como um whey. E aí eles colocam alguns componentes para dar sabor, para ficar mais agradável. E ali você só dilui na água, né? Então é só um shake, é algo muito pobre nutricionalmente. Então esse tipo de shake, ele não é nutritivo, não é ideal para ser consumido nem para ser substituído por refeições. Porque o que acontece? Esses shakes, eles não têm uma quantidade boa de vitaminas e minerais, principalmente adequada para você. E quando você consome alimentação normal, geralmente quando a gente ganha peso, engorda ou está com sobrepeso, a gente está consumindo mais calorias do que a gente precisa. Aí o que a pessoa fala? Vou tomar um shake para emagrecer. Aí ela corta o jantar, corta o almoço, ela troca refeições que ela comia comida em grande quantidade por um shake. Pois é assim, na verdade isso não deveria acontecer, né? Então, quando ela faz isso, ela tá tirando caloria. Então, ela tá entrando num déficit calórico, porque ela retirou aquele shake, ou aquela comida, aquela refeição e colocou um shake, né? Um suquinho, um shakezinho ali. Então, isso não é rico nutricionalmente, não faz bem. Mas como ela tá em déficit calórico, essa questão do déficit faz a pessoa emagrecer, porque a caloria tá mais baixa. Ou seja, considerando somente esse ponto, se esse paciente tivesse entrado em déficit calórico, não precisaria ter tomado shake. Apenas as refeições dele precisariam estar adequadas para ele conseguir ir ao emagrecimento. Mas claro que tem várias outras condições e coisas que a gente avalia, além só da caloria, né? Mas a questão principal é que realmente, quando essa pessoa parar de tomar esse shake, porque primeiro ela vai parar de tomar ele, então ela vai tirar vários alimentos que ela consumia e agora não consome mais. Então a quantidade de caloria não vai estar igual antes, quantidade de carboidrato, proteína, gordura, vai estar tudo diferente, porque agora ela vive de shake e chá. Ela toma água o dia inteiro, coisas líquidas o dia inteiro. Essas refeições líquidas, a digestão delas é muito mais rápido, concorda? Por quê? Você não está precisando digerir aquilo, suas enzimas, que são como tesourinhas no seu estômago, não estão precisando funcionar. Porque já está tudo ali digerido, já está tudo pronto. Você engole ali e já foi, né? Já chegou no intestino, já é absorvido o que for para ser e o resto é eliminado. Então não tem trabalho no seu corpo. Então você diminui motilidade intestinal, você diminui motilidade estomacal, porque não tem trabalho. Então você está deixando o seu corpo preguiçoso, né? Seu intestino, o seu estômago estão mais preguiçosos porque ele não tem mais trabalho, tá tudo tranquilo para eles, né? Tá tudo digerido já praticamente. Outra coisa, quando você parar de fazer essas refeições com shake e voltar a se alimentar, você vai engordar a mesma quantidade ou até mais por conta dessa restrição extrema de shakes e sucos e chás que foram feitas. Então isso não é interessante. Quantas pessoas você conhece, ou até mesmo você, já fizeram isso e depois voltaram a engordar? Com certeza você conhece alguém ou essa pessoa, né? Porque realmente é isso. Quando você não aprende a comer, quando você voltar a comer depois desses shakes, você vai engordar até mais do que você tinha de peso antes de começar a utilizar esse tipo de suplementação, né? Na verdade, nem uma suplementação, vamos ser sinceros, né? Realmente isso não faz bem. Shakes e chás, diretamente, só eles para emagrecer, não é interessante. Isso é uma tecla que eu bato muito com os meus pacientes, em recomendação de consultório, em recomendação clínica. Quando a gente trata a obesidade, a gente precisa aprender a comer.
tem que ser educação nutricional, porque se você não se educar nutricionalmente como se alimentar, qual quantidade se alimentar, o que é melhor para você, quando você parar de fazer essas estratégias, você vai ganhar o peso novamente. E não é interessante viver em efeito sanfona. Ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso. Isso não é saudável. O ideal é que você consiga reduzir peso e se mantenha com esse peso mais baixo. Isso é importante, isso é interessante. Mas colocar chás e shakes não é interessante. Além disso, o nosso corpo precisa ser estimulado. O nosso intestino precisa de fibras, precisa de nutrientes para se manter saudável. E quando você não come fruta, legume e verdura, você não tem a quantidade de fibras boa para manter esse intestino saudável. Então você afeta imunidade diretamente. O nosso intestino é a casa das nossas células imunológicas. Então, grande parte, aí, mais de 70% das nossas células de defesa, nossas células que combatem ali os males, né, as bactérias e vírus que entram em contato com o nosso corpo, nossas células de defesa, a maior parte deles está no intestino. Mas você só tem uma imunidade boa se o seu intestino estiver bem, estiver saudável. E se alimentando com shakes e chás, o seu intestino não vai ser saudável. Então, uma das coisas que você vai perceber a princípio é a queda de imunidade. A imunidade vai lá no chão, não tem o que fazer. Realmente ela cai. Então, não é interessante consumir esse tipo de alimento. Se você tá querendo, não é nenhum alimento, na verdade, né? Então, não é interessante consumir esse tipo de coisa se você realmente está querendo emagrecer. A questão que a gente pode trabalhar é, por exemplo, tem pessoas que à noite não gostam de jantar. Elas querem um shakezinho, um mingauzinho, algo mais tranquilo. Tudo bem, a gente vai produzir um shake, por exemplo. Então, a gente vai pegar lá, se esse paciente não for intolerante à lactose, a gente coloca um leite ou uma bebida vegetal, se ele preferir, ou água mesmo, dependendo da caloria que vai ter essa refeição. A gente coloca lá uma dosezinha de whey protein, né? Coloca uma fruta, coloca uma aveia. Pronto, você fez um shake nutritivo. É muito diferente desses que são comprados, tá? Então, muito cuidado com a utilização de shakes e chás para emagrecimento, principalmente se esse consumo for em excesso. Então, o efeito de rebote desse tipo de suplementação é quase certo. Então, se você quer emagrecer com saúde, se manter com um peso baixo, ficar magra, se manter bem e saudável, que é o ponto principal, opte por uma reeducação alimentar. Procure um nutricionista, faça uma reeducação alimentar e não fique tomando esse tipo de coisa só porque você viu na internet. Gente, agradeço muito que vocês tenham ficado até o final desse vídeo e já deixa aqui nos comentários o que você mais gostou.